E responde uma coisa, será que refrigeração é para você? Tá certo? Hoje vai ser um vídeo ao contrário, tá certo? Por quê? Porque a maioria dos meus vídeos eu sempre estou incentivando a galera, sempre estou falando muito bem da refrigeração, que é uma ótima área, falo que dá para sobreviver, sobreviver não, dá para viver com dignidade, alcançar os sonhos, pagar os boletos, é o que eu costumo dizer, mas hoje vai ser diferente. Tá bom? Eu vou fazer uma pergunta. Será? Vou colocar uma dúvida aí na sua cachola. Será que refrigeração é para você? Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E tá a pergunta que não quer calar. E eu quero que você responda somente no final, porque eu vou colocar aqui 4 questões para você identificar se refrigeração é para você ou não. Por quê? Vamos lá, eu quis fazer esse vídeo. Primeiro, por causa de uns comentários do Instagram, certo? Recentemente eu fiz um vídeo, um comparativo, utilizando, quero fazer até a versão para o YouTube. Foi uma experiência bem legal que eu fiz, só que foi naquela versão vertical, eu até tentei adaptar aqui para o YouTube, mas não ia ficar legal. Eu vou gravar de novo aqui, na versão horizontal específica aqui para o YouTube. E aí eu coloquei e algumas coisas que eu percebi. Primeiro, eu publiquei tanto no Instagram quanto no Facebook. Certo? Eu fiz um comparativo fazendo o vácuo no sistema com o compressor da geladeira e com uma bomba de vácuo, mostrando as diferenças e a eficiência, que a bomba de vácuo é disparado o melhor. Uma das coisas que eu percebi é que o pessoal que me assiste no Instagram, ele tem a mente muito mais aberta para aprender. O pessoal do Facebook, alguns, não é todo, a gente não pode generalizar, mas teve muito mais comentário negativo, dizendo, eu sempre fiz assim com o próprio compressor, eu sempre fiz pelo rabicho e sempre deu certo e tal. Aí eu acho que o pessoal tem razão. Talvez o Facebook seja mais de gente velho, porque eu vejo muito técnico velho que não tem a mente aberta para aprender a técnica correta. Ele sempre fez daquele jeito errado e continua fazendo achando que dá certo. Tá bom? Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo para perguntar. E justamente esses, mais cabeça fechada, são aqueles que menos você vê progresso, certo? Se dando bem na refrigeração. Eu, com mais de 30 anos no mercado, conheço aí centenas de profissionais, ainda mais porque eu também entrei no YouTube, comecei a produzir, né, esse conteúdo, então conheço muita gente mesmo, centenas, sem exagero. A gente tem contato com pelo menos 100 por dia, todo dia aqui. Certo? No portal Refrigeração. E sempre que eu vou nas lojas, às vezes, ontem mesmo eu estive lá na Alameda Glatt, fazendo lá umas compras, a gente tem contato com o pessoal e a gente consegue sentir o clima. Então a gente vê perfeitamente alguns profissionais que estão se dando muito bem na carreira. Você vê pelos estereótipos, você vê o cara às vezes bem vestido, com uniforme legal, certo? Até pela maneira de se portar, o carro que ele dirige, você vê outros que você vê claramente que o cara está lutando só para sobreviver, certo? Não está indo bem. Então me deu vontade de criar, de fazer esse vídeo respondendo. Para quem não é, tá certo? Então, se você se identificar, ou você muda, ou então põe na cabeça que refrigeração não é para você, ou continua na refrigeração se você quiser, mas sabendo que você vai só sobreviver. Certo? Você não vai atingir aquele padrão de vida que eu falo aqui sempre, né? Inclusive, quando eu faço a chamada para o meu curso, normalmente eu falo, olha, você que quiser vir estudar, certo? A refrigeração, ela vai te dar liberdade, você vai dizer adeus para a carteira assinada, para o patrão, vai trabalhar por conta própria, vai pagar os boletos e realizar os sonhos. Cara, é o que todo mundo quer, mas todo mundo alcança isso? Não. E hoje eu vou te explicar por que alguns não alcançam isso. E para você já tirar da cabeça, se for seu caso, tá bom? Então, primeira coisa, não é para quem quer ganhar dinheiro rápido. Não adianta eu vender uma ideia aqui que você vai
entrar, aprender refrigeração e com 2, 3 meses, 6 meses você já vai estar nadando em dinheiro. Não. É um processo, tá certo? Por quê? Porque quando você começa, primeiro, você não sabe nada, você é um zero. Embora alguns tenham até alguma experiência, mas na maioria das vezes essa experiência não vale muita coisa. Na realidade, você às vezes tem que esquecer certas coisas que você até aprendeu errado para aprender a forma correta de fazer. Certo? Então, primeira coisa, não vai ganhar dinheiro do dia para a noite, rápido. Primeiro você vai ter que aprender, certo? Você vai ter que, no meu caso, eu me ofereço como mentor, tá certo? Para ajudar os meus alunos aí a desenvolver o seu máximo potencial. Você vai ter que ir investindo aos poucos. É lógico que muita gente às vezes não tem ali um dinheirinho logo de cara para investir em ferramentas, mas tem que colocar isso na mente. De tudo que for entrando, pode começar com o mínimo, entendeu? Começa com o mínimo de ferramentas. Seu conhecimento, de repente você não tem um carro, mas você tem uma moto que dá para você atender o cliente, certo? De repente nem uma moto, você vai atender mesmo indo a pé, ou sei lá. Não importa como você começa, mas importa a mentalidade que você tem, certo? Então, no começo, você não vai ganhar dinheiro. Primeiro, você vai investir. Praticamente tudo que você for ganhando, a não ser, de repente, porque tem casos e casos, né? Por exemplo, alguém que trabalhava numa empresa e, de repente, ele foi mandado embora, pegou os direitos trabalhistas lá, deu uma graninha boa, dá para investir e já começar um pouco mais à frente. Mas outros, eu, por exemplo... quando comecei, eu trabalhava como CLT e o dinheiro não estava sobrando, certo? Aí eu fui comprando. Chegava no sábado, na época que eu comecei, não tinha nem internet. O que eu fazia? Trabalhava de segunda a sexta, no sábado tinha hora extra, mas aí eu já comecei a não fazer mais hora extra lá na empresa. Por quê? Porque eu comecei a atender meus clientes, né, de feriado e dava mais do que a hora extra, né? Um atendimento que eu fazia já valia mais que a hora extra. E quando eu não tinha atendimento para fazer, o que eu fazia? Eu ia lá para a Alameda Glete, é uma rua que tem aqui em São Paulo, onde tem várias lojas de refrigeração. Ia para uma que chama... Meu Deus, esqueci o nome. Florencio de Abreu, que é uma loja onde tem muitas ferramentas aqui. Sabe? Procurar o melhor preço e comprando alguma coisa ou outra para poder começar a trabalhar. Tá certo? E adquirindo e já trabalhando, já me arriscando, já começando. E tudo que entrava, eu já investia. Então, no começo, você não vai ganhar dinheiro, você vai investir, entendeu? Você vai estar em aprendizado. Mesmo nos serviços que você já vai estar fazendo, às vezes sobra algum, tá bom? Não estou falando para você investir tudo, mas uma parte considerável você deve investir. Certo? Então, no começo, você não ganha dinheiro. No começo, você tem que entender o seguinte, é aprendizado, é igual o médico. O médico passa não sei quantos anos numa faculdade, pagando caro lá, uma faculdade de medicina, depois ele vai, agora eu vou ganhar dinheiro. Não, não vai fazer residência mais não sei quantos anos para aprender de verdade na prática, para depois de mais não sei quantos anos de estudo poder começar a ganhar dinheiro. Lógico, a refrigeração é muito mais rápido. Tá certo? Não exige tanto do profissional, tanto tempo assim. Mas você tem que entender que tem um tempo sim. Certo? Por exemplo, logo no começo eu atendia meus clientes com um carro velho, um carro muito velho mesmo, que só do tempo eu começar a mudar para chuva, ele já começava a engasgar. E quando começava a chover, ele parava mesmo, não tinha alternativa. Tá certo? Eu andava até com uma latinha de WD-40, porque depois da chuva eu tinha que passar a WD-40 no distribuidor. Distribuidor, para quem não sabe, é uma peça que os carros velhos tinham. Nem sei, acho que ainda tem, né? Meu carro é novo, eu praticamente nem lembro quando foi a última vez que eu abri o... Por quê? Porque eu cheguei a outro patamar, certo? Aí depois de um tempo você vai melhorando, você consegue investir num carro melhor, você começa a sobrar um dinheirinho, tá certo? E aí você vai evoluindo, mas... Então não é para quem quer ganhar dinheiro muito rápido, é para quem tem um sonho, tem um objetivo e está disposto a trilhar todo o caminho, tá? Exige prática? Exige prática. Por exemplo, a primeira geladeira que eu peguei para arrumar, eu passei quase um mês com a geladeira, certo? Foi a troca de um compressor.
Eu me dei mal, certo? Eu já sabia que eu não deveria colocar compressor recondicionado, mas aí eu fiquei com medo do cliente não aprovar o orçamento e comprei um compressor recondicionado para colocar. O compressor ele já veio contaminado, já veio cheio de umidade. Quando eu coloquei, dava umidade. Eu fazia todo o processo de limpeza, fazia tudo, botava para funcionar, dava umidade. Fiquei um mês com essa geladeira, certo? Fazendo vácuo e dando umidade. Vácuo, carga de gás e umidade. Praticamente um mês, porque eu também não ficava o dia inteiro, certo? Era nos horários de folga que eu mexia com ela. Então, a prática só veio com o tempo. Tanto é que depois dessa geladeira, eu fiquei tão assim, meio traumatizado, que quando aparecia uma troca de compressor, eu jogava o preço lá em cima para o cliente não aprovar, certo? Mas aí da segunda em diante já foi mais fácil, porque da segunda em diante eu tinha aprendido minha lição, coloquei um compressor novo, cobrei caro para o cliente não aprovar, o cliente aprovou, mas aí vai ser novo esse compressor. E aí coloquei, já não tive problema. Você está vendo, a prática já vai te ajudando, né? Você erra, então quando você erra, não é para você desistir. Então, se você desistir, a refrigeração não é para você. Se você persiste, você já aprendeu com aquele erro que você cometeu e agora na próxima você não vai cometer. Você vai cometer outros erros. Aquele mesmo erro você não tem o direito de continuar cometendo, certo? E a confiança com os clientes leva tempo também. Então, para ganhar dinheiro, você tem que ter cliente. Para você ter cliente, você tem que ganhar a confiança deles, certo? Para ganhar confiança, você tem que fazer um bom serviço, atendimento e tudo mais. E aí, vai acumulando. E um cliente vai indicando outro. E aí, o resultado vem, tá bom? Olha, 6 meses, 1 ano, já é o suficiente para você já estar ganhando um dinheirinho legal, tá? O começo é ralar, é suar bastante, ralar, tá? Então quem entra pensando que em 2 meses vai estar ganhando muito dinheiro, normalmente desiste antes de aprender de verdade, tá bom? Então, cria essa perspectiva, certo? Quando eu estava fazendo meu curso, um dos meus professores, ele falou para a gente, falou, olha, vocês vão demorar pelo menos 1 ano para começar a ganhar dinheiro, para recuperar o valor do curso, o valor das ferramentas, mas depois a engrenagem começa a girar sozinha, tá certo? E foi justamente o que aconteceu. Um professor muito bom que eu tive, não foi de refrigeração, tá bom? Na época eu estava fazendo, eu fiz vários cursos na época, fiz de refrigeração, depois fiz de micro-ondas, se não me engano foi meu professor de micro-ondas que me deu essas dicas aí, que demora. Só que nessa época do micro-ondas eu já estava, minha engrenagem já estava rodando. Demorou um tempo para me fazer esse curso de micro-ondas, mas o cara tinha toda a razão. Demora um tempinho, mas eu diria 1 ano. 1 ano para você estar legal, a engrenagem já começando a rodar. Certo? Vamos lá, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Já foram 3 minutos, eu ainda estou no primeiro. Vamos lá. 2, para quem não gosta de resolver problema. Cara, tem gente que é ansioso, entendeu? E uma das coisas que eu percebi que o profissional de refrigeração não pode ser é ansioso. Eu já vi profissionais de refrigeração com depressão, já vi profissional de refrigeração tendo problemas de saúde por causa de ansiedade. Então, você, primeiro, não pode ser ansioso, tá legal? Porque você vai lidar com problema todo dia. Porque o pessoal, ninguém te chama quando a geladeira tá boa, ninguém te chama quando a máquina de lavar tá lavando e centrifugando tudo bem. Eles vão te chamar quando o negócio não tá funcionando, e é problema. E vai ter cliente de todo tipo, vai ter cliente gente boa e vai ter cliente complicado. E aquilo, se você for muito ansioso, pode te afetar. Então você tem que saber trabalhar isso. Entendeu? Eu tenho alguns alunos ansiosos, tá certo? Por exemplo, eu dou sempre uma assessoria para os meus alunos aqui, tiração de dúvidas, ajuda, às vezes eles estão passando por alguma dificuldade com algum equipamento, certo? Só que é o seguinte, minha ajuda é assim, é de segunda a sexta, no período da manhã eu respondo todo mundo. Tem um número de WhatsApp especial para isso. Mas tem gente que é tão ansioso que às vezes o cara me liga no sábado e no domingo. Eu não atendo. Ele tem que lidar com essa ansiedade, saber aguardar um pouco, que eu vou responder, mas tem que ter paciência,
Tá certo? Todo dia de manhã, de segunda a sexta, eu respondo todo mundo. Depois que eu respondi o último, só no outro dia. Tá certo? E a gente percebe que alguns são muito ansiosos, não conseguem. Tem que trabalhar isso daí também. Se você é muito ansioso, você tem que trabalhar isso daí, tá bom? Porque às vezes o cliente liga, ó, minha geladeira parou, certo? Tem aluno, deixa eu falar para você, tem aluno que fala, professor, amanhã eu tenho que ver uma geladeira que parou de gelar, o senhor tem alguma dica? Eu falo, pelo amor de Deus, não tem, você tem que ir lá para ver, fazer os testes, né? Ver tudo que você aprendeu, você tem que confiar no processo. Tá? Não adianta você ficar ansioso, não dormir, certo? Vai lá e ter a certeza que vai resolver, tá bom? Deu para entender? Não adianta nada eu tentar, porque já aconteceu comigo, certo? Às vezes eu arrumo uma geladeira e aí depois de uma semana, um mês, o cliente liga, olha, a geladeira parou de novo, aí pronto. Aquilo lá tira a minha paz, certo? Tirava, porque eu não sou mais assim. E aí a gente vai dormir e fica pensando, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é um vazamento interno? Será que... O que será? E não adianta nada, porque nunca eu consegui descobrir antes de chegar lá. Quando você chega lá, às vezes é a tomada que está mal encaixada, às vezes é uma bobagem que você chega lá, resolve, às vezes você perde uma noite de sono, tá bom? Então, calma. Calma, não é para quem não gosta. Então você tem que chegar lá e resolver o problema sem ansiedade, beleza? Bom, não é para quem quer trabalhar sem responsabilidade. Bom, já vou falar disso. Deixa eu só soltar aqui o convite para quem quiser estudar comigo, tá bom? Ouve com atenção, beleza? Se quiser aprender comigo, é só vir. Quero te fazer um convite. Está a fim de estudar comigo? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais. O lugar é aqui no portal Refrigeração. A gente começa do zero absoluto e à medida que você assiste às aulas, você vai evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai realmente viver de refrigeração. O link está na descrição. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar, o lugar é aqui no portal também. Por exemplo, já temos as aulas de tecnologia inverter no curso de refrigeração. E tem também o curso de controlador digital, aquele degrau a mais para quem quer prosperar na refrigeração. Link na descrição, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Continua com o seu vídeo por aí. Enquanto roda essa publi, né, do curso, eu tomo uma aguinha aqui, tá legal? Bom, vamos lá. Então, terceiro, para quem não é, para esse tipo de pessoas, para quem não quer, não é para quem quer trabalhar sem responsabilidade. Ó, uma das coisas que quem quer trabalhar por conta, ele acha que ele vai trabalhar menos. Tá lascado, tá bom? Você vai trabalhar com mais liberdade. É diferente de trabalhar menos, certo? Seus horários, você vai ser mais flexível, você também vai poder escolher os clientes que você quer manter. A gente falou agora há pouco de clientes complicados. Eu até recomendo que você até evite clientes muito complicados, tá bom? Tem cliente que você sabendo levar é tranquilo, certo? Mas tem cliente que faz mal para você, dá até, sabe... até problema de coração. Então esses daí você larga a mão. Mas trabalhar menos não vai, tá certo? Porque é o que eu falei, a hora que a engrenagem começa a trabalhar sozinha, você não consegue parar, entendeu? Aí é hora de você se estabelecer, ganhar dinheiro e tudo mais. Agora você tem que ter responsabilidade. O que é responsabilidade? Principalmente na parte de refrigeração. As máquinas de lavar também, mas a refrigeração ela tem responsabilidades maiores. Por quê? Porque está envolvido dinheiro, certo? Por exemplo, uma geladeira ela tem produtos perecíveis lá dentro. Então, digamos, você chegou, arrumou uma geladeira e ela deu problema, parou de gelar e às vezes o cliente está com um monte de coisa lá dentro. Cara, você tem que ser responsável. Chega lá e vai o mais rápido possível para tentar resolver esse problema. Correto? Entender, por exemplo, às vezes eu tenho clientes comerciais, né, que tem bares, restaurantes, às vezes
O fim de semana é o dia que eles vão ganhar dinheiro. Às vezes chega na sexta-feira. Outro dia um cliente, estou lembrando dele agora, ele liga para a gente e fala, olha, eu preciso da minha cerveja gelada para amanhã, estourando. E o freezer aqui parou. Vem e resolve, certo? A gente vai e resolve. Entender o lado do cliente também. Certo? Não ficar inventando desculpa, não ficar... É chegar e resolver. Responsabilidade. Aí você cresce, aí o cliente sabe que ele vai contar com você. Certo? Agora, se você fica pisando na bola, cara, você não vai longe. Cara, você vai ficar que nem os caras que eu falei aí. Que você percebe visivelmente que o cara só está lutando para sobreviver, não vai para frente. Tá? Mas é por falha dele mesmo. Legal? Ó, essa é muito legal, é a quarta e última dica aqui. Depois eu vou trazer uma dica especial, mas é para quem não quer, não é para quem não quer aprender sempre. Se você acha que você vai fazer um curso de refrigeração, mesmo que seja o meu, do Portal Refrigeração, e já era, você não vai ter que estudar mais, você está lascado. Não é para você. Tá bom? Porque todo dia a tecnologia muda. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu fiz o meu curso, nos anos 90, a geladeira top que existia era uma duplex, era a duplex 440 litros da Brastemp. Era top. E naquela época em que eu fiz o curso, a Brastemp tinha lançado uma geladeira frost free, certo? Não é igual às frost frees de hoje, tá certo? Ela não tinha placa eletrônica, placa de potência, ela tinha termostato e ela tinha um timer, certo? O pessoal chama de minuteria. E tinha bimetal, também uma resistência que chegava a ficar vermelha, tá certo? Inclusive teve um caso de um cara que eliminou o bimetal de uma geladeira dessas e derreteu todo o interior ali do freezer, porque a resistência aqueceu tanto que chegou a derreter o freezer todinho, certo? Então, quando fiz o curso, essa geladeira estava recém-lançada e no curso ainda não tinha o curso dela. Não entrou no curso essa geladeira frost free, tá bom? E aí, quando apareceu, a primeira que deu problema, eu não entendia nada como que funcionava. Fui lá pelos sintomas, pelo que eu tinha entendido do sintoma, eu comparei a frost free como se fosse uma convencional. Cheguei a termostato, fui lá, troquei o termostato. Passei uma vergonha, porque fui umas 2 vezes, troquei o termostato, regulei, mexi e nada. A geladeira continuava com problema. E aí a cliente chegou e pediu o dinheiro dela de volta, certo? E chamou lá uma autorizada, a autorizada foi lá e resolveu. Fiquei com uma vergonha terrível, certo? Não sabia mexer com frost free, não sabia mexer com convencional. E aí o que eu fiz? Nessa época, pensa, os anos 90, tá bom? Ainda não tinha internet, a internet estava começando, certo? E mesmo a internet começando, não tinha nada ainda para você pesquisar. O que eu fiz? No sábado, eu ainda trabalhava de CLT naquela época, eu fui lá na minha escola, onde eu tinha feito o curso, para saber se eles tinham alguma coisa de frost free. Falou, olha, tem um curso, mas só vai começar daqui 3 meses. Eu não podia esperar. Mas já tem a apostila do curso. Se você quiser, tá? Aí eu falei, olha, eu vou me inscrever no curso, mas me vende essa apostila que vai ter que servir agora. E eu voltei para casa, tinha ido de metrô, essa escola ficava no centro da cidade, quem conhece São Paulo, ficava na 24 de maio, se eu não me engano o nome era esse mesmo, ali nos calçadão ali do centro de São Paulo. E eu fui de metrô. E eu já voltei com a apostila no metrô mesmo, certo? Fui lendo a apostila. No metrô, cheguei, fui até a estação Carandiru. Quem já assistiu o filme sabe como é que é. Onde tinha lá a penitenciária. A penitenciária até hoje, onde tinha detenção, casa de detenção. Hoje é um parque lá, certo? Na época ainda era casa de detenção. Peguei o ônibus para casa. Quando cheguei em casa, eu já tinha lido a apostila inteirinha. Eu já sabia como funcionava uma geladeira frost free. Cara,
Você tem que aprender. Agora eu podia ficar reclamando, falar, não vou mexer com geladeira frost free. Para quê? Se eu não mexesse com geladeira frost free, provavelmente não chegaria onde cheguei, não estaria ensinando, não estaria dando curso. Mas eu tenho isso. De lá para cá, a moderna era essa geladeira, que não tinha nem placa eletrônica, era um termostato, uma minuteria e um bimetal. Só isso. Se eu tivesse parado no tempo, cara, hoje eu estaria igual os caras aí, sem fazer nada, cheio de problemas, só reclamando da vida. Mas não. Aí vem as geladeiras com placa eletrônica, sensores, agora a tecnologia inverter e tal. E vai aparecer mais coisa. E quando aparecer, eu vou estar preparado, vou estudar, vou correr atrás. Se você não está disposto a aprender sempre, cara, a refrigeração não é para você. Legal? Bom, por falar em aprender sempre, deixa eu dar um recado para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. A Caris Frio, junto com a Oba Gás e junto com o Portal Refrigeração, tamo junto também, vai ter um treinamento presencial, tá bom? Quando eu olho para cá é porque eu estou olhando o panfleto que vocês estão vendo aí. Vai ter um treinamento presencial no dia 10, portanto, daqui 3 dias, tá bom? Na Caris Frio, no auditório da Caris Frio, um treinamento presencial sobre a linha Pro da Oba Gás. Por exemplo, você já ouviu falar no gás Pro 134? É uma alternativa ao 134 e tem... Eu mesmo tenho bastante dúvida ainda, por isso eu vou estar lá. Não vou estar lá para falar nada, vou estar lá só para perguntar e aprender. Como o assunto agora foi aprender, quem não quer aprender, cara, refrigeração não é para você. Então, deixa eu até aumentar aqui, que eu não estou enxergando. Vamos lá, deixa eu aumentar bastante aqui para ver o telefone aqui, porque meu óculos não está tão bom assim. Quem quiser aprender, ó, tem que ligar nesse WhatsApp aqui, 11 99 366 8000, para fazer parte, fazer o presencial. Vai ter inclusive sorteio, sei que vão sortear umas coisas bem legais, por exemplo, uns Money Foods. É o que me disseram, tá bom? Não sei exatamente que Money Food vai ser, mas eu acho que vai ser coisa legal lá, tá bom? Então vai ser dia 10 de março, às 17 horas, Alameda Glete 858, lá no auditório da Caris Frio. Chega por lá, põe na sua agenda, vagas limitadas, então dá uma ligada nesse número, justamente para garantir sua vaga. Pode ser que quem for direto, pode ser que não tenha vaga para você, tá bom? Então, dá uma ligada. Hoje não, a partir de segunda-feira, tá? Eu estou gravando no sábado, tá? Então, segunda-feira, vocês ligam lá para garantir a vaga de vocês. Não esquece, pelo amor de Deus, é o que eu falei. Quer aprender ou não quer? Tá bom? Então, valeu, eu vou estar lá, tá bom? A gente bater um papo, dar um abraço, tomar um café e, quem sabe, ganhar uns prêmios lá no sorteio. Valeu! Valeu. Bom, vamos encerrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Depois, isso aqui é uma anotação, eu estou lendo. Quando eu olho aqui para baixo, eu estou lendo minhas anotações. Tá legal? Por quê? Porque eu não lembro de tudo. Depois de falar para quem não é, agora vamos lá. Agora, se você é uma pessoa que gosta de resolver problemas, gosta de aprender coisas novas, quer trabalhar por conta própria e quer construir uma profissão sólida, refrigeração é uma excelente escolha para você. É a escolha que eu fiz lá nos anos 90, estou até hoje feliz da vida, certo? Ajudando a galera a se desenvolver, tá? Refrigeração não é para todo mundo, mas para quem se identifica com esse tipo de trabalho. Pode ser uma profissão extremamente digna, estável, cheia de oportunidades. Beleza? Bom, só tem mais um recadinho para falar para vocês aqui. Deixa eu acertar só minha câmera aqui. Mais um recado para você, o recado dos parceiros. E a gente já volta para concluir. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo
benefício. Ferramentas que talvez você nem conheça e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br e conheça as ferramentas da Elite. Michande Gases Industriais. Michande tem tudo para nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos, tudo dessa área, tá bom? Tá em São Paulo ou Grande São Paulo? Vai direto lá, vale bastante a pena, já leva seu equipamento montado, prontinho para usar. Tá em outros lugares do Brasil? Não tem problema, entre em contato pelo WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. Caris Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil. Ela vende no varejo com preço de atacado. E para você que é inscrito aqui do portal Refrigeração, você pode fazer todas as suas compras ou pelo site ou pelo WhatsApp na Caris Frio e na hora de finalizar sua compra, coloca o nosso cupom PORTAL10, que tem 10% de desconto em toda a sua compra. Isso é por tempo limitado, corre lá.